E aí, seus espalhadores de vírus chinês, tudo bem com vocês? Bom, de novo, né? Estamos aí gravando mais um react do professor Elias Jabor no Flow. E de novo eu vou pedir desculpa da minha iluminação aqui, porque o sol ainda tá raiando e tem uma neblina pesada lá fora e a iluminação do hotel não é boa. Mas vamos ver aí, né? O que o professor Elias está ensinando aí para esse QI genérico. Jeffrey Sachs. Porra. Aí. Não, ele tá falando, não sou eu. Ele. Ele e tem papers acadêmicos norte-americanos afirmando que o vírus, o Covid-19, né, é a opinião do Elias, tá? Não precisa falar que eu tô aqui. Sim. O vírus já circulava nos Estados Unidos em outubro de 2019. Tem papers acadêmicos falando isso. Não é o Elias, não. E o Jeffrey Sachs, que é um cientista que tá acima do bem e do mal por ser um cara que foi do FMI, do Banco Mundial, etc., afirmando isso. Mas e as outras evidências abundantes que dão conta exatamente o contrário? Que outras E que é evidências quase um abundantes? consenso hoje em dia mas que eu não tô foi... falando que foi na China, não. Elias, não estou advogando que foi na China. Mas eu também não estou foi colocando lá. na tua conta, estou só aventando aqui, estou só... Sabe? Que evidências? Eu não estou Especulando. aqui. Primeiro que o Covid, por exemplo, as pessoas falam o vírus chinês. A China criou o Covid. Pessoal, o vírus é um produto da natureza, não é de um país. Lembrando que Depende, das né? escolas originou nos Estados Unidos. Sabe? Os Estados Unidos tem outro, então você pode criar por laboratório. Né? Agora, existem uma série de coincidências de fechamentos de laboratórios nos Estados Unidos logo em seguida, logo a partir desse vírus ter começado a andar por bueiro nos Estados Unidos. Isso está em paper acadêmico, não é minha opinião, não. Eu nem entendo esse negócio. Não sou biomédico. Mas e os jornalistas chineses que lá em loco começaram a tentar escarafunchar ali a origem do negócio e foram sumidos? Assim não... Nenhum jornalista chinês foi sumido, cara. Nenhum jornalista chinês foi sumido. O médico que começou a identificar isso aí, na verdade foram vários médicos, mas teve um cara, um oftalmologista, que foi o primeiro cara que viu que estava rolando assim, alguma coisa, né? Muita gente doente com os mesmos sintomas e eles não conseguiam identificar o que era. E aí ele pediu para um paciente fazer um exame de coronavírus e deu positivo. E aí esse cara mandou nos grupos de WeChat dos médicos, dos conhecidos dele lá e falou, olha, tá rolando isso aqui, tal. A polícia local chamou esse cara num ADP, sei lá, e fez ele assinar um documento de que ele não ia espalhar mais mentira ou fake news, ou sei lá, né, para assustar a população. Porque tava para rolar um evento do partido em Wuhan. E ninguém queria nada rolando na cidade com o evento do partido, né? E o evento do partido rolou, inclusive, se não me engano, 40 mil pessoas. Só ajudou a espalhar mais o vírus. Então isso aconteceu. Mas isso foi em dezembro. Isso foi, acho que na segunda semana de dezembro, mais ou menos. Não teve jornalista que... Não aconteceu isso aí. Estalar de Deus. Eu não sei o que dizer, porque o que eu posso dizer sobre esse caso... Inclusive, eu vou fazer um adendo que os Estados Unidos é o país que mais prendeu jornalistas em 2021. Caso da China, tá? Primeiro que a China, 2 semanas depois que o vírus apareceu, o Covid-19, ou seja, tem uma nova variante de SARS. Sim. Em 2 semanas a China, é um tempo, na minha opinião, um tempo recorde, a China notificou a OMS que tinha um vírus aí que podia, em 2 semanas, o que é um tempo recorde. Eu tenho um vídeo sobre essa timeline aí da pandemia. E essa história que eu contei do médico foi acho que na primeira semana, mais ou menos ali, até o dia 10 de dezembro. Porque aí depois os casos começaram a acumular muito rápido. E aí o governo real começou a atuar e foi isso aí que o professor Elias falou. Dia 30 ou 31 de dezembro eu estava voltando de Hong Kong para a China e a China já estava avisando a OMS, olha, está acontecendo alguma coisa aqui. Inclusive o Vietnã, no primeiro dia de janeiro, já começou a trabalhar nas fronteiras com a China para evitar transmissão. Porque o Vietnã é um país pobre, sabiam que não ia ter dinheiro para vacina. E dia 3 de janeiro, a CIA mandou um comunicado para os Estados Unidos, olha, está acontecendo alguma coisa em Wuhan. Então o mundo já sabia, a China já tinha informado. E qual que é a narrativa que tem hoje no Brasil e no mundo? Que a China passou o tempo inteiro, passou um bom tempo enrolando o mundo de que tinha um vírus ali dentro. E isso foi o que possibilitou que esse vírus alastrasse pelo mundo. Não, a China em 2 semanas notificou a OMS do que estava acontecendo. A gente fez carnaval. Um problema é, na crise de SARS em 2003, se não me engano, a China escondeu.
A China deixou rolar, e pô, o mundo só realmente descobriu o que estava acontecendo quando muitos casos começaram a aparecer em Hong Kong. Então tem um histórico aí que não ajuda. Carnaval sabendo que tinha Covid, porra. É É, verdade. É. entendeu? É bem lembrado. Sabe? Agora, nas leis chinesas, que eu posso concordar ou discordar, Uhum. jornalista que vai fazer sensacionalismo em cima de coisa séria, É, na China tem lei. Entendeu? claro. Tem Tem lei, lei. Claro, pô. né? Ou seja, uma coisa muito séria. Como é? Eu tenho um vídeo daquela Jennifer Zhang, que eles chamam de cidadã jornalista, mas na verdade ela era uma advogada. A mulher invadindo hospital, parando ambulância, sabe, se jogando na frente de ambulância para não chegar em hospital de tratamento de Covid. Tipo, ela foi presa, né? Por quê? Não por ela ser um jornalista, mas pelas coisas que ela estava fazendo, como invadir o hospital. Como essa, entendeu? Você vai pegar. O jornalista vai lá e vai tentar fazer uma matéria. Assim, não existe tabloide britânico na China, por exemplo. Né? Não existe várias coisas na China. Não, nem lá e nem cá também existem várias coisas, né? Aqui, Não existe. lá não existe fome, aqui existe. Né? Porra, lá não existe fome? Não. Você pode afirmar isso categoricamente? Afirmo. Afirmo. Eu não sei dizer, né? Porque 1,4 bilhões de pessoas. E eu já vi gente pedindo dinheiro na rua. Então, eu não sei, sim, se as pessoas têm. Se não tem realmente fome na China. Não. A impressão que eu tenho, né? Isso é a minha impressão, é que existe uma pobreza na China muito, muito, muito menor do que tem no Brasil. Afirmo. Categoricamente. Que afirmo. Existe. Nossa, Existe. Tá com uma coisa meio utópica? Não, porque. Não que é genérico. inerente às interações humanas. O que ter fome? Lógico, não. Assim, todo mundo parte de um ponto de partida existencial ali. Todo mundo nasce e vive, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Para isso que existe um governo assistencialista, né? O que é genérico. Pô, como é que os caras me levam? Um professor Elias Jabor e esse cara para debater? Então, para além da fome, a extrema pobreza ou má nutrição. Não. Má nutrição. Cara, é uma discussão tão longa, porque os econocoaches, os influencers, essa coisa toda, eles estão criando dois discursos, tá? Elias, só pra deixar claro, tá? Você tem todo o tempo do mundo e você pode falar o que você quiser. Tá bom? Só pra você se sentir mais à vontade. Mas tô super à vontade. Ótimo. E Maravilha. quem sou eu? Não, a gente tá super à faço das vontade. palavras do Igor O que eles Asmir. dizem? Olha, eles dizem que o seguinte, a desigualdade era um problema, mas a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Tem gente que diz isso Não é mesmo. isso que eles dizem? Ou seja, o problema é a pobreza. Não, na Não, verdade... Desculpa, o problema é a pobreza e não a desigualdade. Porque, Tá, é isso que eu penso, Esse é não, o é critério que- principal não, para pautar. é o que eles falam isso. vai, sim. muda, Normalmente muda é o isso. meu jeito de pensar, porque eu penso Tá. isso também. Não, vamos lá. Eles pensam isso porque as pessoas nascem. Aí eu tenho duas respostas para isso. Vamos lá. Tá. As pessoas nascem no estado natural de pobreza. Sim. Não necessariamente. Ué, não, é um estado natural de pobreza. Pô, tu nasceu no estado natural de pobreza? Não. Então, Não, peraí. Mas vamos tentar entender, não? Se for o que você está querendo dizer, evidentemente que não. E não vou fugir disso, não vou tocar um violino aqui e fingir que eu não sou. pelo amor de Deus. Não vou né? fazer isso, mas... Eu nem esperaria isso de você. Nem André. esse cara, mano. Mas a questão Meu é, Deus o que do que céu. você quer dizer? Qual é o critério para estado natural de pobreza? Não, não é Ele acabou de critério. dizer que todo mundo nasce... Não, eu não Nesse falei estado. isso. Eu não falei isso. Quem fala isso são os econocoaches, os Ah, tá, influencers, ok, tá, ok, a você tá- picaretagem. Perfeito. Tá? Então eu vou lá, Elias, estudar a história das civilizações. O que eu descubro quando vou estudar a história da formação das civilizações? É que todas as civilizações do passado que foram criadas, as principais, China, Índia e Constantinopla, né? Vamos pegar 3. Todas elas são o quê? São formadas a partir do processo de sedentarização de tribos nômades, ou seja, várias tribos camponesas ficam andando para lá e para cá, até encontrar um local Que é onde elas se assentam. onde elas se assentam. E esses locais Graças a Deus. Aí o professor vai devagar e não vai falar sobre a fome da China. Bom, como eu falei, né? Eu não digo que não exista fome na China. Eu acredito que talvez exista pelo volume de pessoas e que ainda tem pobreza na China. Né? Porque eles acabaram com a pobreza extrema que não tem pobreza. Nas minhas experiências viajando pela China, eu vi menos pobreza do que eu vi no Brasil. E não é uma situação tão
tão grave, né, de esgoto a céu aberto, assim. Até tem, mas não é tão comum. Então, não sei. O professor provavelmente vai ter mais dados do que eu sobre isso, né? Mas